Assim, Fernando Nakagawa está aqui de volta para comentar especificamente a fala do presidente Bolsonaro, que agora fala em ações judiciais contra a estatal. Mas a gente lembra que ontem o Naka trouxe uma série de cartas, ou seja, uma série de possibilidades que a Petrobras poderia usar se quisesse reduzir os preços, ou pelo menos tentar reduzir os preços. O presidente parece agir como se estivesse na oposição. Assim, ele, vamos lembrar, o presidente da República e a União, o governo federal, é o maior acionista da Petrobras. Então, em tese, se quisesse politicamente, se assim o quisesse, poderia. É trabalhoso? É trabalhoso. Receberia muita crítica do mercado financeiro? Receberia muita crítica. Mas é possível, sim, Márcio, alterar regras para mudar a política de preço da Petrobras, que, vamos lembrar, a atual foi adotada em 2016 por uma decisão também política. E se mudaram para esta, politicamente você também consegue reverter. O que a gente tem de concreto, Márcio, é que em Brasília cresce muito a discussão e o interesse em uma palavra: dividendo. Dividendo é o lucro de uma empresa dividido entre os seus acionistas. E os dividendos da Petrobras, Márcio, dispararam ao longo dos últimos trimestres com a disparada do preço dos combustíveis. A gente separou os números de dividendos anunciados pela Petrobras. Esta tabela está em milhões de reais. Então, a gente começa em 2018 com 2 bilhões de reais em dividendos divididos entre os acionistas da empresa. Subiu para 7 bilhões e meio em 2019, caiu um pouquinho para 6 bilhões em 2020, mas em 2021 disparou 72 bilhões, com B de Brasil, de reais em lucros divididos entre os acionistas. Acionistas, vamos lembrar, 36% desse dinheiro, o que dá mais ou menos 26 bilhões de reais, foi para o caixa do governo, porque o governo tem 36% das ações da Petrobras. Em 2022, até o mês de maio, este que a gente está atualmente, a empresa já anunciou mais 85 bilhões e 800 milhões de reais em dividendos. Desta grana toda, 31 bilhões, mais ou menos, vão para o caixa do governo. Diante de tanto dinheiro, Márcio, sendo distribuído pela Petrobras, que anunciou lucro histórico recentemente, muita gente no mundo político está fazendo fila, literalmente, de olho nessa grana. Estão achando que isso pode resolver vários problemas. Na próxima tela, a gente tem a fila. Quem é que está de olho nesta grana? Congresso Nacional, hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mencionou essa possibilidade de que os dividendos poderiam ser usados. Ele teve uma reunião com os secretários de Fazenda, então os secretários estaduais de Fazenda também estão de olho nisso, como uma maneira de tentar amenizar a disparada do preço dos combustíveis. As prefeituras, a Frente Nacional dos Prefeitos, também está discutindo a utilização de parte desse dinheiro para, por exemplo, subsidiar o sistema de transporte urbano. Há cidades em que há relatos de devolução de concessão de ônibus urbano ou mesmo propostas do tipo reduzir frota, reduzir horário do serviço, porque não está fechando a conta. Com o diesel caro, as empresas estão tendo prejuízo. Além disso, os caminhoneiros também estão de olho, porque seria uma maneira de tentar amenizar a disparada do preço do diesel. Muita gente interessada nesta pilha de dinheiro que só cresceu ao longo dos últimos trimestres, Márcio. A Petrobras parece até a PDVSA, que na Venezuela foi usada para cobrir todo tipo de rombo, todo tipo de buraco, e a gente sabe que fim levou a empresa lá na Venezuela. Não se pode deixar permitir que a Petrobras também seja usada politicamente para cobrir rombos. Claro que ela tem uma responsabilidade social, como o próprio presidente sempre frisa, mas não dá para esquecer que ela é uma empresa e que, se ela tiver prejuízo, quem é que vai recompor esse prejuízo? O governo federal. No caso da PDVSA, a empresa foi completamente sucateada, era uma das maiores petroleiras do planeta e hoje tem uma capacidade de produção que é uma parcelinha do que foi há poucos anos. E nessa discussão, Márcio, de uso político, é interessante porque a gente começa a ouvir aqui a colar algumas ameaças. Então, por exemplo, entre os caminhoneiros, tem muita gente dizendo: vai acontecer o que acontece em carro por aplicativo. O valor oferecido pelo frete é baixo, não paga as minhas contas, eu não vou aceitar o frete. Isso pode gerar problemas assim em cascata. Mas a gente sempre vai ouvir essas discussões, essas opiniões, essas brigas de torcida, porque é um assunto que mexe com paixão. Vender ou não essa empresa tão importante para o Brasil. A gente vai continuar acompanhando essa discussão e ver realmente aonde isso vai parar, se é que vai caminhar
daqui para frente, especialmente neste ano eleitoral. Obrigado, Naka.